momento muito especial aonde Deus nos traz à casa dele, como ovelhas de Jesus que somos. Jesus disse que nós somos ovelhas do seu pasto. Por isso que estamos aqui para nos alimentar daquele alimento que não é alimento deste mundo, é o alimento espiritual que precisamos para que a fé no nosso coração ela cresça a cada dia e possamos seguir os passos do Senhor Jesus e jamais seremos deixados para trás. Se existe algo, nós já vamos para a mensagem desta manhã, mas antes deixa eu fazer aqui um breve comentário. O quanto é triste as pessoas serem deixadas para trás. Se depender da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ninguém que andou com Jesus será deixado para trás. Mas isso não depende mais de Deus, depende da própria pessoa. A pessoa, quando ela decide a não querer mais andar com Jesus, ela é sim deixada para trás. Mas isso não quer dizer que tudo está perdido. Isso não quer dizer que Jesus simplesmente deu as costas para sempre para ela. Não. É que o Espírito Santo, ele insiste com uma pessoa até um certo ponto. A partir do momento que essa pessoa decide não querer mais ser uma seguidora de Cristo, ela fica no meio do caminho. Mas Jesus está pronto, de braços abertos, para receber esta pessoa, no momento que ela se arrepender, pedir perdão e se voltar para Ele novamente, ela continua sendo uma seguidora de Cristo. Mas se ela não quiser, Deus não pode fazer nada por ninguém que não quer seguir a Cristo. Mas se ela quiser voltar arrependida, Ele está de braços abertos para receber esta pessoa, abraçar e tratar como filho e filhas, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, por que é que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus? Para que nós possamos ser fortes espiritualmente, ter uma fé viva no nosso coração e entender que sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus, nós vamos perecer. Quando a Bíblia cita perecer, ela está dizendo que perecer não é morrer espiritualmente. Esse é o perecer que a Bíblia se refere. Então, a pior morte que existe é a morte espiritual, não é a morte física. E é por isso que Jesus já morreu no nosso lugar para nos dar uma vida abundante lá ao lado do Pai, no reino dos céus. Amém, irmãos? Então, nós temos que nos esforçar individualmente para não ser deixados para trás. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, o tema da nossa mensagem de hoje é a vida eterna. Glória a Deus. Melhorou. A estratégia do irmão que botar ali uma cortina ali, melhorou, viu? Agora estou enxergando um pouquinho os irmãos, em nome de Jesus. É ruim você pregar e não ver o rosto dos irmãos, né? Tem que ter esse contato nosso aqui, ó, olho a olho. Amém, amados? Evangelho de João, capítulo 10, eu vou pegar aqui do versículo 22 até o 30. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor começa nos falando nesta manhã da seguinte forma. Versículo 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Que nem está agora, né? Frio, até que hoje está bom, hoje o tempo está gostoso. E Jesus passava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus e disseram-lhes: até quando terás a nossa alma suspensa? Até quando vai nos manter sem dizer quem o Senhor é? Se tu és o Cristo, diz-nos-lo abertamente. Ou seja, Jesus, ele pregava, ele ensinava, ele fazia milagres,
Mas os judeus não criam nele. Os judeus religiosos. Eles entendiam, irmão. Lá no fundo eles entendiam que Jesus era o Filho de Deus. Mas eles não queriam confessar. Por quê? Porque por causa da religiosidade. E no versículo 25, respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, olha aqui Jesus mostrando humildade, essas testificam de mim. Ou seja, Jesus ele vem, que nem a palavra estava nos falando na quinta-feira, falando da humildade do Senhor Jesus, e ele vem e ele diz, tudo que eu faço, assim como ele está ratificando aqui no versículo 25 de João 10, tudo que eu faço como meu Pai me mandou, eu faço em nome do meu Pai. Hoje, tudo que nós como igreja fazemos é em nome de Jesus. Mas antes ele veio em carne e osso igual eu e você que estamos aqui agora. E ele fazia os milagres, pregava a palavra de Deus, não são do Espírito Santo, mas tudo o que acontecia era em nome do Pai dele. E hoje tudo o que nós fizemos é em nome do Filho. A coisa agora se inverteu. E aqui ele diz aqui, no 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Ou seja, irmãos, presta atenção aqui, dá uma parada aqui no versículo 26. Jesus aqui está dizendo que aqueles judeus não criam no que ele pregava, não cria nos milagres que ele fazia, porque eles não eram das ovelhas dele. O que Jesus quis dizer? Jesus estava dizendo para eles que ele conhece cada uma das suas ovelhas. E aquele que é ovelha de Jesus, ouve a sua palavra e crê. Aqui Jesus está dizendo, vocês não são dos meus. Por isso que vocês não acreditam no que eu faço e vocês não acreditam no que vem. Ovelha de Jesus, ouve e segue. Veja o versículo seguinte. As minhas ovelhas ouvem a minha palavra, a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, ou seja, Jesus ele conhece cada um de nós, cada um daqueles que ouve a palavra dele. Mas nem todos que ouvem a sua palavra são ovelha do aprisco do Senhor Jesus. Sempre nós comentamos que muitas pessoas, muita gente, estão dentro da igreja, mas não são ovelhas do Senhor Jesus. Aqueles judeus, eles tiveram a chance de se tornarem ovelhas seguidoras de Cristo. Eles ouviram, viram, face a face com Jesus, o contrário de nós hoje, que não precisamos ver Jesus com nossos olhos visíveis, mas nós enxergamos ele através da palavra, da nossa fé, pelos olhos espirituais, no nome do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Jesus é a palavra dele. Quando esta palavra é pregada, o ser humano ele precisa da liberdade para que o Espírito Santo coloque esta palavra no seu coração. No momento que esta palavra ela entra no coração, ali gera algo tremendo na vida da pessoa, que é o arrependimento. Ali o arrependimento ele vem. Tem pessoas que choram, tem pessoas que soluçam diante de Deus. Não sei, é o arrependimento que aquela pessoa constrange no íntimo do coração dela e ela se entrega de corpo, alma e espírito aos pés do Senhor Jesus. Esse é o momento que ela se converte, ela aceita, ela entendeu que aquela verdade ela precisa, que aquela água que ela está recebendo é diferente e fez algo diferente no coração dela. Mas quando a pessoa ela tem um coração fechado,
ela não abre o coração para o Espírito Santo, ela não vai deixar que o Espírito Santo cause nela este constrangimento. Porque a palavra que constrange ela, a palavra que mostra o quanto uma pessoa está distante de Deus e ela precisa se aproximar. E para que ela se aproxime do Senhor Jesus e se torne uma ovelha dele e uma seguidora dele, existe um processo espiritual. E esse processo vai acontecer na vida de todas as pessoas, se elas derem liberdade para o Espírito Santo. Se elas não derem liberdade para o Espírito Santo, ele não pode agir na vida desta pessoa para convencer ela da vida que ela leva, que é o pecado, da justiça e de um juízo futuro, que está preparado para todos aqueles que não são ovelha do Senhor Jesus. Nós pregamos com muita clareza e às vezes até a verdade assusta, mas não podemos diminuir a autoridade da palavra de Deus. É isso, irmãos, nós não podemos maquiar a palavra e pregar aqui só rosas. Ah, porque Deus te ama. Ah, porque você vai enricar. Ah, porque você é uma bênção. Ah, porque você tem uma família abençoada. Irmão, elogio não leva ninguém para os céus. Massagear ego do homem distancia cada dia mais de Deus. O que nos aproxima do Senhor é a verdade enxertada no coração, o que transforma, o que faz a pessoa entender que não é palavras bonitas, não é palavras colocadas vírgula por vírgula, não é chegar aqui e fazer um sermão bonito falando que ninguém entende. Não, tem que se falar simples e a verdade. Só a verdade liberta, só a verdade salva, só a verdade cura, só a verdade transforma. E essa verdade se chama Jesus de Nazaré. Se não tiver essa verdade no coração da igreja, quando eu falo a igreja no mundo inteiro, as pessoas estão dentro da igreja, achando que estão salvas, e não são ovelhas do aprisco do Senhor Jesus. Por quê? Porque elas não seguem a palavra, não obedecem o seu mandamento. Jesus disse, as minhas ovelhas eu conheço e elas me seguem. Eu conheço elas e elas me seguem. Para conhecer, tem que obedecer. Para seguir, tem que obedecer. Então não é só ouvir, não é só escutar, tem que praticar. Praticar é obedecer a palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? E aqui vem o 28. Jesus, ele diz, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. A quem Jesus dá a vida eterna? A todos aqueles que dão ouvido para a sua palavra e se tornam seus seguidores. Esse Jesus diz, esse eu te dou a vida eterna, e você vai morar comigo no reino do meu Pai. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ó a palavra perecer aqui, igreja. Nunca irão morrer espiritualmente. É isso que Jesus está dizendo. O perecer é a morte espiritual. Ele falou, todos os meus seguidores nunca mais morrerão espiritualmente. Porque antes ela estava morta, mas Jesus ressuscitou. É a condição da... o Espírito Santo nos mostra com tanta clareza a condição de uma pessoa que não tem Jesus na sua vida, irmãos. Ela está morta e precisa ser ressuscitada espiritualmente para se tornar uma ovelha e uma seguidora do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, eu cuido de você até o dia que você for para o reino dos céus. Aqui Jesus está dizendo, eu sou o teu pastor, eu cuido da tua alma e do teu espírito, e ninguém vai arrebatar das minhas mãos, porque quem tem todo o poder é Ele para cuidar da igreja dele aqui na terra, e ninguém vai tocar, em nome de Jesus. Enquanto estivermos obedecendo esse mandamento, nós temos a palavra de Jesus que deixou registrada, que ninguém pode nos tirar da mão dele, a não ser nós mesmos com a nossa desobediência, e dizer que não vou mais para a igreja. Eu não quero mais ir. Vamos, fulano. Já faz dias que você não vai para a igreja. O que está acontecendo?
Não vou dar, eu não quero ir mais para a igreja, não sinto vontade. Convida ela para o boteco. Convida ela para o aniversário. Ela é a primeira a se colocar uma bela roupa e te chamar. Vamos, já estou pronto. Por que será? Por quê? Porque ela já morreu espiritualmente e ela morreu para Jesus, mas ela vive para o mundo. Ela inverteu, porque Jesus disse que nós temos que morrer para o mundo e viver para Ele. Esse é o problema, irmãos. Quando a pessoa ela não vigia, quando ela não percebe que ela está se esfriando espiritualmente, e o sinal de uma pessoa quando ela está se esfriando espiritualmente, é ela diminuir a frequência nos cultos, ela não tem mais vontade de ler a Bíblia em casa, e ela não ora, se ora é uma vez ou outra, isso é o sinal de uma pessoa que está definhando espiritualmente, ela está inclinada a ser deixada no meio do caminho. Ela precisa ser despertada por aqueles que estão próximos e firmes na fé, pegar pelo braço e dizer: vamos comigo, você não vai ficar no meio do caminho. Eu não vou te abandonar. Vamos em frente. Esse é o papel da igreja. Carregar os mais fracos, irmãos. Se preciso for, carregar nas costas. Mas não deixa para trás em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Esse é o nosso papel. Percebeu que o irmão está fraquejando? Porque tem. Isso tem isso desde a época de Jesus. Tem aqueles firmes na fé que pode vir o que for, ele está ali, fervendo na fé. Tem aqueles mais ou menos e tem aqueles fracos, que qualquer ventinho já desanima. Qualquer coisinha é motivo para achar que Jesus é o culpado de tudo que acontece na vida dela. E, na verdade, ela esqueceu que o culpado de tudo que dá errado é ela dar ouvido às mensagens que o diabo fala na mente dela. Em vez dela repreender, ela está armazenando sugestões de Satanás. Não tem como ela ser forte na fé. Se ela está aceitando os dardos de Satanás, mais cedo ou mais tarde ela vai cair. E aquele que está forte tem que se fortalecer mais ainda para dar ânimo para aquele que está definhando na fé, em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus, ele diz aqui, o 28 para entender o 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos do meu Pai. Veja os cuidados que nós temos, irmãos. Por muita luta que você venha passar, meu amado, minha amada, essa palavra sirva de consolo para você todos os dias da sua vida. Por muita luta, por muita dificuldade que venhamos passar, talvez na saúde, talvez nas finanças, talvez nos negócios que não dá certo, lembre desta palavra. Deus que está cuidando de mim e de você, Jesus que está cuidando de mim e de você, o Espírito Santo que está cuidando de mim e de você. Lembre-se, você nunca está só. E tudo que pertence a nós está diante dos olhos do Senhor. É Ele que vai nos dar a capacidade para suportarmos e passar por essas aflições glorificando o nome dEle. Isso se chama fé. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, não existia nada pior do que o que aconteceu com Daniel na cova dos leões. Daniel, ele confiou em Deus. E a confiança do Senhor é o que nos dá vitória diante de qualquer situação, por mais difícil que seja, é a confiança nele. Porque Deus, isso está escrito na sua palavra, Ele não coloca fardo sobre ninguém que não possa suportar. Ele sabe o tamanho da fé de cada um. Se aconteceu com Daniel, Deus sabia que Daniel tinha fé para confiar nele. E quando nós confiamos no Senhor, a vitória é certa no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.
Se você voltar um pouquinho atrás, João 4. Daqui a pouquinho nós já vamos cear em nome de Jesus. João 4. João 4, versículo 14. Diz assim, ó. Aqui Jesus estava falando com aquela mulher de samaritana a respeito da água que ele dá, né? Porque as pessoas, muitas das vezes, elas estão bebendo de muita água, mas é uma água que não dá vida, é o contrário, é uma água que dá morte, né? As pessoas, elas falam até no nome de Jesus, mas o alimento que elas estão recebendo é alimento estragado e não tem como alimentar a vida espiritual de ninguém. A única coisa que alimenta o espírito e a alma de um ser humano, para que nós possamos ser fortes espiritualmente, é a verdade, que é a palavra de Deus em nome de Jesus. E aqui ele diz no versículo de número 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela ou nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que água é essa? Esta água que Jesus está dizendo é a água espiritual através da sua palavra em nome de Jesus. Então só a verdade interessa, só a verdade tem o poder de dar vida. Não adianta, se não tiver verdade, aonde alguém está falando no nome de Jesus, pode falar no nome de Jesus quanto for, mas se não tiver verdade nas palavras, não tem alimento. Essa água, ela é uma água que não vai dar vida, é o contrário, em vez de dar vida, vai matar as pessoas. E Jesus diz, a água que eu der, porque Ele é a água, Ele é a verdade, Ele é a vida, e só através dEle que alcançamos a vida eterna, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha a resposta da mulher, no versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água. Ou seja, olha que bacana, que coisa linda. Ela percebeu que aquele homem, Jesus, falando com ela, que ela ainda não sabia que ele era Jesus. Ela pede, Senhor, se essa água é tão boa assim, eu quero. E é isso que muita gente precisa entender. Sair da religiosidade, sair do fanatismo, da idolatria e querer a verdade. Parar de se acomodar e ficar se curvando diante de ídolos, diante de estátuas, diante do homem. Nós temos que nos curvar diante do Deus Altíssimo, e só a Ele nós temos que prestar culto a Ele, e a mais ninguém no nome de Jesus. Só Ele é digno de nos humilharmos aos seus pés, só Ele é digno de toda a honra, e de toda a glória, e de toda a adoração. E aí ela continua dizendo, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-lo. Disse Jesus no versículo 16, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus aqui coloca ela à prova, para ver se realmente ela estava disposta a receber a verdade e falar a verdade ou não. Por quê? Porque Jesus, ele conhece o coração de todos. E ele falou, deixa eu testar essa mulher, deixa eu ver se realmente ela vai me confessar a verdade para mim. Porque eu já sei a vida dela de có e salteado, eu tenho a ficha dela aqui diante de mim. Jesus, ele antes, quando ele bate os olhos em alguém, ele já tem a ficha completa. A ficha não é física, é espiritual. Ele olha a vida espiritual inteira. Através do quê? Do que está lá dentro do coração. A ficha de cada um ser humano está lá. A descrição completa, a vida espiritual dela está estampada diante de Deus. É uma ficha completa com todos os seus problemas, erros, pecado, tudo. Está escrito lá no coração. Mas essa ficha precisa ser tirada, rasgada. E Jesus já fez isso. Só que essas pessoas não querem que ela seja substituída. A cédula de acusação. Lembra que está lembrado que Jesus, que a palavra de Deus diz que Jesus rasgou, pegou das mãos do diabo e rasgou a cédula de acusação através do seu sangue, através do sacrifício da cruz? Essa cédula de acusação é a ficha que a pessoa tem escrita lá, mostrando quem ela é.
E o diabo anda com ela num cabresto. Porque o diabo ele mostra e fala: isso aqui é meu. Enquanto ela se apegar ao pecado, Deus não pode fazer nada com ela. Que coisa, né, irmão? Que inimigo do inferno de mal. O pecado levou esta pessoa a se sujeitar a esta situação. Ser dominada pelos espíritos do mal. Mas no momento que ela entregar sua vida para Cristo, essa página ela vira e aí aparece uma outra página limpa, escrita lá no coração dela: propriedade de Deus. No lugar de acusação, lá o Espírito Santo escreve: propriedade de Deus. O diabo não pode tocar, em nome de Jesus. Enquanto esta ficha não for arrancada deste coração, essa descrição de quem ela é, não for tirada do coração, Deus está aqui, só esperando a atitude da pessoa. Ah, pastor, mas Deus ele tem todo o poder, ele pode ir lá. Não, Deus não é autoritário. Ele mostra a verdade. Nós pregamos a verdade e o Espírito Santo toca no coração. Mostra: olha, tu precisa deixar isso, precisa deixar aqui, ó, você bebe, você fuma, você usa droga, você usa maconha, ó, você é um prostituto, você é um mentiroso, você compra e não paga, está tudo escrito, os erros, está tudo lá. O Espírito Santo mostra, ela sabe, porque só quem sabe a intenção do coração do homem é ele e Deus, ninguém mais. Então ele sabe, o Espírito Santo ele veio para isso, para convencer o homem do pecado e da justiça. Ah, pastor, mas me desculpa, mas Deus pode. Deus ele pode tudo, mas quando se trata de salvação, não é por força, é por amor, é por obediência. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Só para encerrar. 1 Pedro, 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 2, 17, nós encerramos aqui e nós vamos orar em nome de Jesus. Hoje é culto de Santa Ceia, é um dia de reflexão. Nós refletir o que Jesus fez por nós. É um dia de comunhão com a igreja, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. É dia de muita reverência diante de Deus, por Ele nos dar a oportunidade de nós sermos ovelhas do seu pasto, e por isso nós temos o privilégio de nos assentar à mesa dele e cearmos com o Senhor Jesus. 2 Pedro, eu falei, né, irmãos? 2 Pedro, capítulo 2, foi isso? Capítulo 2, versículo 17. As pessoas, aqui o Pedro está falando das pessoas que ouvem a palavra e não botam em prática. O Pedro está falando das pessoas que seguem Jesus um tempo e depois se dispersam. Quem são essas pessoas? O Pedro classifica aqui, ó, estes são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então, ou seja, a pessoa que ela ouve a palavra, mas não pratica, ela é semelhante a uma fonte sem água, nuvem levada pelo vento. A nuvem levada pelo vento, ela vai em uma direção, quando o vento muda a direção, ela já é jogada para outra direção. Ou seja, é assim a pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. É aquela que não se firma na fé, não se torna um seguidor de Cristo. Ela segue qualquer vento de doutrina que alguém chega e fala, ela já se inclina para lá. Aí chega uma pessoa e fala outra coisa diferente, ela já se inclina para cá. São fontes sem água, nuvens levadas pelo vento por todo tipo de doutrina. São essas pessoas que precisam entender que não é a vida do que está do lado
ou do que está na frente, ou do que está de trás que está em jogo. É a vida dela. É a vida de quem ensina e a vida de quem ouve que está em jogo. Então, cada um tem a responsabilidade de buscar por si próprio a sua salvação em nome de Jesus. Aqui o Pedro diz que essas pessoas são fontes sem água. Jesus diz que a água que ele der se tornará a jorrar para a vida eterna. Ou seja, a água, a palavra dele precisa estar onde? No nosso coração. A palavra é a água que tem que estar no nosso coração. Nós bebermos dessa água. E para beber dessa água, o que eu faço, pastor? Está perto da fonte. Ninguém pode beber água longe da fonte, meus irmãos. Não é distante que se bebe da água. É perto. Tem que estar perto de Cristo para beber desta água. Em nome de Jesus. Estar perto de Cristo é estar sempre na sua presença, reverenciando a presença dele, a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ninguém distante da fonte pode matar sua sede. Só quem está pertinho da fonte que pode ter a sua sede saciada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Se coloque de pé e vamos